O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele determinou que a Polícia Federal, isso ainda ontem, ou seja, até 48 horas, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias. O Dias pediu demissão, já tem um novo interino por lá, agora é Ricardo Capelli, né? E o Moraes quer que o Capelli também informe em 24 horas a identificação de todos os servidores civis e militares que aparecem nas imagens, certo? O ministro Alexandre de Moraes determinou também a manutenção da prevenção do Anderson Torres. O ministro Alexandre de Moraes determinou também que a Polícia Federal marque o depoimento para o Jair Bolsonaro. Marcou. Tá tudo agendado para a próxima quarta-feira, dia 26. E tudo isso aqui está ligado à mesma história. O dia 8 de janeiro, lá em Brasília. O Alexandre de Moraes não... O que está acontecendo, meu filho? Não, tranquilo, segue aí. Meu Deus do céu, todo mundo ficou os olhos arregalados, eu não entendi nada. Então, eu vou começar com você, Aguinaldo Vieira. Você não queria, não? Moraes quer ouvir Bolsonaro. Moraes quer ouvir... Boa. Não, ele quer ouvir todo mundo. Ele quer ouvir o Bolsonaro, ele quer ouvir o ex do gabinete que aparece nas imagens, ele quer ouvir o novo do GSI para dizer o seguinte, eu quero saber todo mundo que aparece nessas imagens aí. Quer saber de tudo o Moraes. Ele tá no caminho ou é mais um... Não, acho que tá correto. Seria interessante para não ficar aquela coisa que defende mais um governo do que o outro, é contra um governo ou outro. Chama todo mundo mesmo, principalmente os atuais também, né, que participaram. As imagens são muito claras, realmente, e não foi à toa que o ex-ministro pediu para sair. Tá correto, Moraes, né? Muita gente critica, mas eu acho que esse é o posicionamento, assim, sem ficar muito dando lado, porque senão vai ficar que a justiça, o STF, ou pelo menos ele, tem um lado político, né? O que não deve ter em qualquer país sério, onde a justiça também é séria. Ô Fernando Tupan, o Moraes mantém o Anderson Torres preso. No entanto, com os pesos e as medidas que a gente vê aqui, ele só tá querendo ouvir os outros e tal. Peso e medida tá no padrão aqui ou tá diferente? Paulo Caetano, eu tô notando 2 pesos e 2 medidas. Vamos ouvir o Jair Bolsonaro sobre 8? Vamos. Agora, nós temos que ouvir o presidente Lula também. Porque o governo dele não tomou medidas, tendo o secretário da Justiça, o ministro da Justiça, acompanhando tudo. Com o cupincha dele, companheiro de pescaria, como disse ontem a Pâmela, o Gonçalves Dias, porque não foi chamado, porque não teve ordem de prisão dele, se ele estava orientando os manifestantes dentro do Palácio da Alvorada. Então tem muita coisa para ser esclarecida, Paulo Caetano, e isso vai dar muito pano para manga nas próximas semanas. É incrível, assim, os deputados federais paranaenses que não assinaram a CPI estão mudando de ideia, e o primeiro foi o Paulo Litro, que é lá da região de Dois Vizinhos. Você pode esperar, Paulo Caetano, o PT não vai sair ileso. E para você ter uma ideia, o presidente Lula, depois que começou com essa brincadeira aí de querer falar mal do Sérgio Moro, começaram a aparecer as coisas, só está decaindo, só tem citações negativas no Twitter e nas redes sociais. Cada vez mostra que pode sim o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terminar esse mandato e ir direto para a cadeia, porque tem muita coisa aí que está acontecendo que não condiz com a realidade, como ele foi. Saiu um meme aí essa semana de uma entrevista que ele deu na China falando que acompanha os jogos do campeonato chinês de futebol. Pelo amor de Deus, né, Paulo Caetano? Você já viu o futebol chinês na televisão? Acho que nem o Rigon vai poder aceitar isso, né, Rigon? No tchau eu ia falar do futebol chinês, viu? Mas segura aí, o Fernando Tupan. O Carlos Henrique, quero ouvir de você aqui. De alguma maneira, me parece que há aqui uma pressa do ministro Alexandre de Moraes, talvez até para amenizar a questão da CPI. Corre com essa investigação aqui para amenizar ali, ou não tem nada a ver?
Eu tenho a impressão e quero acreditar que o ministro Alexandre de Moraes não tinha acesso a essas imagens que foram divulgadas. Também quero acreditar que a Polícia Federal não tinha acesso, porque nada foi feito até então. E após essa divulgação, o ministro Alexandre de Moraes acaba tendo essa atitude. Concordo que a atitude é correta, penso que tem que ser feito isso mesmo, mas acredito que ele foi forçado a fazer isso por essas divulgações. Nós temos hoje no Brasil um ministro que não estava no Brasil e está preso, e nós temos um ministro que foi apresentado através daquelas imagens, algo que nos choca e que está solto. Então, hoje quem manda no Brasil, quem tem o maior poder no Brasil e quem faz uma quase ditadura, tudo como eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, é o ministro Alexandre de Moraes. Ângelo Rigon. Ele faz por causa da inércia do governo, né? O judiciário é a marca da democracia. Ele não está tomando nenhuma decisão errada, o que você tem toda a razão. Nem o Lula sabe, perguntou dos vídeos das câmeras do terceiro andar. Não, as câmeras do seu gabinete não estavam funcionando. Foi a resposta que esse general... Mentiram, ele né? mentiu, A Polícia Federal, você tem razão, não sabia, ninguém sabia, nem o ministro está tocando o processo sabia. Então é óbvio que tem que ser ouvido. E há tanta pressa, Paulo, que o depoimento vai ser hoje, já está marcado. Isso. Então, tem que ter pressa, tem que fazer isso, porque fica... Ontem eu vi uma palavra que talvez a pessoa tenha razão. O ministro, ao que ele entrou, ele não... Tudo bem que ele abriu a porta para os caras saírem, mas os caras não... Ninguém quebrou nada na frente dele, ninguém fez coisa errada na frente dele. E ele estava... Hoje eu percebo isso, aturdido. É como se ele não estivesse acreditando no que ele estava vendo. Fizeram um pampeiro do caramba ali. Então, me parece que tem que haver pressa e tem que julgar, e tem que ter CPI, tem que fazer tudo, porque, na minha opinião, foi uma segunda tentativa de golpe, essa agora de querer jogar nas costas do governo, da vítima, fazer ela sendo autora. E a CPI não pode ficar na mão de gente igual os doidos do Bolsonaro, que põe peruca de mulher, loira e sobe na tribuna. Tem que ser gente que tem a cabeça no lugar. Você apoia então a CPI? Claro, sempre apoiei. Desde o começo. Eu não entendo porque o governo, como eu falei ontem, para nenhum governo interessa a CPI porque ela dá um atraso nos outros. Nas outras nós, para esclarecer, né? Para nós, para esclarecer. Ótimo, e vai ser bonito. E eu creio que vai gente, dependendo de como for ser formada a CPI, gente da própria CPI vai ser indiciada. Pamela Bussolini. Paulo, essas decisões do Alexandre de Moraes, ao meu ver, dão uma aparência de que há, né, uma vontade em ouvir todos os lados, sem distinção, mas na verdade há muita distinção, né? Porque o Anderson Torres, quando chega no Brasil, ele não foi ouvido, dispensado, 48 horas, ele já foi preso, né? E ele nem estava no Brasil, ele estava de férias no exterior. Agora o outro que tá ali, né, com seus subordinados, servindo água, fazendo sinalização, passando, cumprimentando, olhando a coisa acontecendo no local, na cena do crime, aí, vamos ouvir em 48 horas, vamos ver o que aconteceu. Então, aparentemente, parece que não, ele vai ouvir, porque a memória do brasileiro é curta. Mas, na verdade, é 2 pesos e 2 medidas. Eu me pergunto, se vai ouvir o Bolsonaro, porque o ministro dele, o ex-ministro dele, estava de férias nos Estados Unidos, né? Não tem nada a ver com o negócio. O Lula vai ser ouvido também? Isso que eu quero saber. Porque o Lula não nomeou o G. Dias, o general dele. Então, ele também tem que ser ouvido. Então, se ele não for ouvido, não existe paridade. Não existe. É uma aparência de que a coisa vai ser feita de forma igual para os dois lados. Mas não vai e não foi feito em momento nenhum. Tanto é que eu quero que o Ângelo Rigon, que está dando risadinha, me mostre na legislação. Sei. Eu tô rindo do rapaz que escreveu que eu nunca apoiei a CPI. Cara, eu apoio a CPI desde o começo. O sujeito que escreveu isso não acompanha direito, tá com algum problema. Veja bem, não existe na nossa legislação nenhuma previsão, isso aí é o feijão com arroz, de que possa haver julgamento em lote como está sendo feito.
Não existe isso na nossa legislação. Então, nós estamos vivendo sob um estado de exceção, porque as pessoas são, porque é bolsonarista, como o Rigon falou aqui, então parece que a gente pode eliminar pessoas, a gente pode jogar dentro de um ônibus, levar para um ginásio, jogar para outro lugar, como se fossem bandidos, sem você ter um mínimo de provas contra essas pessoas. Porque, veja bem, se é dito aqui na bancada, eu quero crer que o Alexandre de Moraes não viu esses vídeos. Aí o Rigon falou assim, não, ele não viu esses vídeos. Então, como que essas acusações foram feitas? Como que essas pessoas estão presas até agora? Com base em quê? Porque esses vídeos que vazaram para a CNN, a gente vê que tanto tem gente que depreda, ok, então essas pessoas têm que ser indiciadas, processadas, responder, mas também tem pessoas que reprimem essas outras que estavam depredando. Então, quer dizer que esses vídeos tanto podem condenar pessoas, como isentar pessoas, né? Inocentar pessoas. Então, como que eles fazem acusações, julgam, mantêm preso pessoas que eles não viram o vídeo? Gente, a gente não pode se perder. Isso é muito absurdo, é uma loucura. Tem que ser investigado, sim. Eu sou muito a favor da CPI, até porque essa historinha tá com cara, tá com cheiro e tá com jeito de ser um novo hashtag, como foi na Alemanha, o hashtag brasileiro. Vamos aguardar as próximas, porque se esse pedacinho de vídeo que vazou já deu tudo isso aí, vamos esperar os próximos, né? Vieira, pra encerrar, tweetzinho. Não dá para deixar uma performance do general, do ex-ministro, como um atônito, né? Porque o seu histórico não seria, né? Um general não ficaria atônito ali a toda aquela situação, né? Mesmo com a idade avançada, ele estava muito calmo, muito tranquilo. Pelo menos num governo Bolsonaro, alguém já tinha puxado a metralhadora e dado uns pipocos ali, teria tido alguma atitude. A calmaria dele não condiz com a questão mais atônita, e sim, talvez isso aqui faz parte realmente de algo que estamos também ajudando a fazer para ter uma consequência pós. 20 segundinhos. Eu queria só saber por que foi colocado sigilo, por que o governo colocou sigilo nesses vídeos no início de fevereiro. E também queria saber por que foram divulgados vídeos fragmentados para a mídia, onde só favoreciam o governo. E também gostaria que quem está nos ouvindo acessasse um vídeo que eu vi, acho que ontem ou anteontem, dos ônibus que levaram as pessoas até lá em Brasília, que estão até hoje parados no estacionamento lá, e são inúmeros ônibus, estão até hoje, 4 meses, parados lá, apreendidos. Pamela, tweetzinho. Não, só para complementar o que o Agnaldo falou, né? Com certeza, vamos supor, teria até dado uns pipocos lá se fosse outra situação. É só a gente imaginar. Imagina pessoas invadindo a Casa Branca, né? E, não sei, os militares passando e olhando, não existe, gente. Não tem a menor... Não dá para passar pano porque tá naqueles vídeos. E segundo, sobre essa questão dos ônibus, eu tava conversando com uma pessoa que foi encaminhada e ficou presa em Brasília. Só para vocês saberem... Golpista, né? Não, Chama-se querido, golpista. escuta, deixa eu te falar. Deixa ela terminar. Nesse Deixa ela ônibus... terminar. Tá bom, Foi- desculpa. Foi até gente que tava lá vendendo camiseta para fazer um dinheirinho. Foi mendigo que ia lá se alimentar, porque lembra que eles distribuíam comida pro pessoal que tava no acampamento? O mendigo que ia lá se alimentar junto com eles foi preso junto. Então você vê que o lote que foi feito não tem vazamento nenhum em provas, na legislação. É tudo assim, mete todo mundo dentro do ônibus e leva e julga e prende. Vai, Pamela. Isso não é coisa de judiciário, isso é coisa de um Estado autoritário em que nós estamos vivendo sob a égide, né, do imperador Vai, Alexandre Pamela. de Moraes. Tweetzinho, igual. Só pra falar assim, não. Cadê o celular do Anderson Torres? O pessoal é tão bom, esse pessoal do Bolsonaro. Pareça tava com o no celular. Brasil. Pronto, acabou. Pergunta Não pro estaria G. preso. Dias. Há informações que a que ele gente tava não fazendo sabe. lá? Há informações que a gente não sabe. Houve contato, isso vai aparecer, do Anderson Torres na Flórida, nos Estados Unidos, durante o tal do 8 de coisa. Tá? Mas Então, vocês lógico, vão eu se uso o celular surpreender todo dia muito. também. E eu volto a defender, tem que prender toda essa cambada. Todo mundo que fez coisa errada, sendo do governo ou contra o governo. Pera aí, a Mas pessoa tem tá que lá prender, na Disney porque usou prender. o celular dia 8, ele é Vamos lá. culpado pelo Apareça celular. o celular, devolve o celular. Fernando Tupan, tá, e a Fernando equipe do Tupan, Lula só não um é, tweetzinho, tava no Fernando local. Tupan. Apareça o celular. Ó, por favor. Paulo Caetano, o Rigon disse tudo, tem que prender todo mundo, até o Lula, até o Flávio Dinos, que estava olhando, Gonçalves Dias, tudo tem que estar na cadeia. Se o cara nos Estados Unidos, o Bolsonaro vai chamar para quê?
O Bolsonaro estava nos Estados Unidos, estava em Orlando, não tem o que falar. Eu não vi pela televisão, isso que ele vai falar. Então, está tendo a Pâmela falou certo. Nós vivemos num estado de exceção e isso precisa acabar o quanto antes. Nós precisamos de liberdade e o Brasil é um país democrático e tem que acabar com essa repressão absurda que está tendo, querendo destruir adversário. Nós precisamos de paz e o Lula, se quiser terminar o mandato dele, tem que governar e parar de querer se vingar. Chega, né, Paulo Caetano? Chega.